No cinema e na televisão do século XXI, tudo pode ser feito em relação a espetáculos visuais. Com efeitos especiais milionários e até uso da inteligência artificial, um homem pode voar, pular com seu carro de um prédio a outro sem um mísero arranhão ou explodir esses mesmos prédios, além de simular outras catástrofes naturais de uma forma que pareça real. No cinema do início do século XX, a pessoa podia até querer fazer algo semelhante a isso, mas tinha ciência que seria um árduo trabalho em criar efeitos práticos, truques de câmera e bastante malabarismo para pular de um carro para outro em alta velocidade, deslizar de uma escada ou correr freneticamente para alcançar uma locomotiva em movimento. E tudo sem dublês, que nem existia na época. O cinema mudo tinha um homem que fazia tudo isso e muito mais. Imagine que esse homem pegou um carro em movimento, enfrentou vendavais e deixou casas desabarem à sua volta. E tudo isso sem mudar a expressão do rosto e fazendo tudo pela comédia. Esse homem moldou um estilo cinematográfico pioneiro que fez diversos artistas se inspirarem nele para criar de comédia a filmes de ação. Com certeza, sem ele e seus filmes, não teríamos obras de Roberto Gomes Bolanhos e seu Chaves e Chapolin, desenhos animados do Looney Tunes, até filmes de ação e luta do Jack Chan e, por que não, a série com alto grau de testosterona do Velozes e Furiosos. Essa fonte inspiradora tem nome e se chama Buster Keaton, um dos maiores gênios da comédia física e do cinema, cuja vida mistura infância em circo, glória absoluta em Hollywood, queda brutal e uma lenta redescoberta de crítica e público que o transformou em lenda. Neste episódio, vou passar por todas as fases da vida desse artista que merece ficar no Olimpo dos grandes arquitetos do cinema, ao lado de Charlie Chaplin, Alfred Hitchcock, Steven Spielberg e muitos outros. Se você não o conhece, então não sabe o que está perdendo. Fica aí que eu te conto mais sobre ele. Meu nome é Márcio Andrade e este é o Salada Cultural. Salada Cultural. Nascido Joseph Frank Keaton em 4 de outubro de 1895 em Piqua, no Kansas, Buster literalmente veio ao mundo em meio a um espetáculo itinerante de medicine show, em que vendiam remédios enquanto se apresentavam números de comédia e música. Seus pais Joe e Myra Keaton eram artistas desse circuito, misturando dança excêntrica, comédia e venda de elixirs para sobreviver em uma vida completamente nômade pelos Estados Unidos do fim do século XIX. Ele foi batizado Joseph e, seguindo uma tradição familiar, recebeu o nome do avô materno Frank, mas o mundo jamais o conheceria por esse nome formal. A origem do apelido Buster já nasce em volta de mitologia. A versão mais famosa conta que o ilusionista Harry Houdini, que chegou a ser sócio de Joe Keaton em um show itinerante, viu o bebê Joseph cair de uma escada, levantar-se ileso e comentou "What a buster your kid took", que em tradução literal seria algo como "Que tombo esse garoto levou?". A expressão Buster, gíria para um grande tombo, teria virado o apelido definitivo do menino, um rótulo que anunciava tanto sua resistência física quanto o destino de virar especialista em quedas espetaculares. Alguns pesquisadores contestam essa versão e atribuem o apelido a outro vaudevilliano, George Purdy. Mas, independente de quem de fato o batizou, o nome grudou de vez e Joseph Frank Keaton passou a ser, para sempre, Buster Keaton. A infância de Buster foi tudo, menos convencional. Desde muito pequeno, ele vivia nos bastidores de teatros improvisados, salões comunitários, tendas de espetáculo e qualquer espaço que pudesse virar palco por uma noite. Relatos contam que, ainda bebê, ele quase morreu sufocado ao ser esquecido dentro de um baú de figurinos, o que levou os pais a começar a deixá-lo em pensões enquanto se apresentava. Mas a linha entre proteção e exploração logo se desfaria, e o menino acabaria incorporado de forma definitiva ao show da família. Por volta dos 3 anos de idade, Buster passou a integrar o número The Three Keatons, o trio formado por ele, o pai e a mãe. O ato ficou famoso pelo que a imprensa descrevia como uma das apresentações mais brutais e físicas do vaudeville. Buster era arremessado pelo pai, jogado contra cenários, arrastado pelo palco como um esfregão humano, sempre levantando-se impassível, o que fazia o público explodir em risadas. Sua capacidade de cair sem se machucar e de marcar o tempo cômico com precisão se desenvolveu justamente nesse período,
no limite perigoso entre acrobacia e abuso. Não por acaso, associações de proteção à infância chegaram a investigar o ato, suspeitando de maus tratos, mas o próprio Buster, já adulto, insistia que sabia cair e que a violência aparente era parte controlada do número. No palco, Buster foi obrigado a aprender, ainda criança, a se manter sério enquanto o público ria, algo que se tornaria no futuro sua marca registrada no cinema. As piadas exigiam que seu pai o sacudisse, xingasse e arremessasse como se fosse um boneco, e cabia ao menino manter a expressão neutra, o corpo solto e o timing perfeito para que a queda saísse exatamente onde a plateia esperava. Essa experiência direta com o corpo em risco, com o caos controlado e a resposta imediata da plateia, moldou o tipo de artista que ele se tornaria, um comediante que pensava com o corpo, com o espaço e com os objetos, muito antes de pensar com palavras. Mas a vida na estrada tinha um preço. O pai de Buster, Joe, começou a beber cada vez mais, e o álcool passou a afetar não só a convivência familiar, mas também a precisão dos números, tornando as quedas do menino menos previsíveis e mais perigosas. Quando Buster chegou aos 20 e poucos anos, já era um veterano de palco, mas também um jovem exausto de viver à mercê do humor e da sobriedade do pai. Por volta de 1917, o The Three Kittens se desfez, em grande parte porque Buster não suportava mais a instabilidade causada pelo alcoolismo de Joe. Nesse momento, o cenário do entretenimento americano também começava a mudar. O vaudeville, embora ainda popular, já dava sinais de desgaste, pressionado pelo crescimento do cinema, que atraía multidões para salas escuras onde imagens em movimento já contavam histórias completas. Os filmes de comédia de 1 ou 2 rolos dominavam o mercado, com companhias como a Keystone e comediantes como Charlie Chaplin, Harold Lloyd e Roscoe Fat Arbuckle, definindo o padrão da comédia pastelão no cinema. Foi entre a decadência do palco e o auge do cinema mudo que Buster trocaria definitivamente o picadeiro pela câmera. A transição de Buster para o cinema aconteceu quase como um acaso, mas um acaso típico de quem já estava mergulhado na vida artística. Em 1917, ele já tinha abandonado o grupo formado com os pais e se preparava para estrear em um grande espetáculo da Broadway, chamado The Passing Show of 1917, com um contrato muito vantajoso para alguém de sua idade. Foi então que, caminhando pela Broadway, encontrou o comediante Roscoe Fat Arbuckle, estrela dos curtas de comédia e parceiro do produtor Joe Trank. Arbuckle perguntou se ele já tinha entrado em estúdio de cinema e Buster respondeu que nunca havia nem pisado em um. Arbuckle então fez o convite que mudaria tudo, o convidando para ir até o estúdio em que filmava seus curtas e fizesse uma cena com ele. Caso gostasse da experiência, continuava. Buster foi curioso mais do que convencido e no primeiro dia, durante as filmagens, improvisou gags com um barril cheio de escovas em frente à câmera, sem praticamente nenhum ensaio, algo comum na época, em que os filmes eram rodados de forma rápida e com roteiro muito flexível. O resultado foi tão bom que já no dia seguinte, ele decidiu romper o contrato muito mais lucrativo que tinha com a Broadway para assinar com o Arbuckle, por um valor menor, e mergulhar de cabeça nesse novo meio. Esse movimento, aparentemente irracional do ponto de vista financeiro, mostra como ele percebeu de imediato o potencial criativo do cinema para seu tipo de humor físico. Seu primeiro filme foi o curta The Butcher Boy, lançado em 1917, dirigido e estrelado por Arbuckle. Nele, Buster aparece como um auxiliar de mercearia, já exibindo a mesma agilidade física e o mesmo rosto impassível que mais tarde o consagraria. Logo depois, Buster foi incorporado ao elenco fixo da companhia Comique, mudando-se com Arbuckle para Hollywood e participando de 15 curtas entre 1917 e 1920. Os anos com Arbuckle foram, para Buster, uma espécie de escola intensiva de cinema. Ele atuava, mas também observava de perto o processo de filmagem, o funcionamento da câmera, a montagem das piadas visuais e o ritmo peculiar da comédia para o cinema, que não era o mesmo do palco. Aprendeu como planejar uma piada visual de forma que ela funcionasse quadro a quadro, muitas vezes exigindo uma precisão milimétrica de posicionamento e movimento. Quando a carreira de Arbuckle foi abalada por um enorme escândalo judicial ao ser acusado do homicídio da atriz Virginia Rape, Keaton já estava preparado para seguir um caminho próprio atrás das câmeras. Em 1919, o produtor Joseph Schenck, então cunhado de Buster, ofereceu-lhe algo muito raro para um comediante:
seu próprio estúdio e total liberdade criativa para fazer curtas com o selo Buster Keaton Productions. Entre 1920 e 1923, ele dirigiu ou co-dirigiu 19 curtas-metragens, nos quais refinou sua persona de Great Stone Face, ou o Grande Rosto de Pedra, e desenvolveu um estilo visual próprio. Esses curtas já revelam traços que mais tarde seriam reconhecidos como profundamente modernos, como o uso sofisticado de cenários reais, a exploração de maquinarias, trens, navios, casas que caem e uma relação quase filosófica entre o homem pequeno e o mundo mecânico descontrolado. O apelido Grande Rosto de Pedra veio justamente dessa expressão neutra, quase melancólica, que Keaton mantinha diante das situações mais absurdas, em contraste total com comediantes que exageravam caretas e sorrisos para demonstrar reações intensas. Enquanto Chaplin interpretava o vagabundo sentimental e expressivo, e Harold Lloyd encarnava o otimista de óculos pendurado em relógios e arranha-céus, Keaton apresentava um herói estoico que sofria, apanhava, caía, mas raramente reagia com histeria, apenas seguia em frente, tentando se adaptar às circunstâncias. Críticos posteriores veriam nisso uma espécie de comentário involuntário sobre a condição humana diante de um mundo moderno hostil, quase como um precursor de leituras existencialistas no cinema. Em 1923, após o sucesso dos curtas, Keaton começou a dirigir e estrelar longas-metragens, iniciando essa fase com As Três Idades, uma paródia à época de intolerância de D.W. Griffith, contada em 3 períodos históricos diferentes. Logo em seguida vieram obras como Nossa Hospitalidade, de 1923, Sherlock Jr. e Marinheiro por Descuido, de 1924, Os Sete Amores e O Rei dos Cowboys, de 1925, Boxe por Amor, de 1926 e, mais tarde, A General, de 1927 e Marinheiro de Encomenda, de 1928. Esses filmes são hoje considerados não apenas picos da comédia física, mas marcos de invenção cinematográfica, tanto pelo uso da montagem quanto pela ousadia dos cenários e das acrobacias. Sherlock Jr., por exemplo, conta a história de um projecionista de cinema que sonha em entrar na tela e se torna detetive, misturando sonho e realidade de um jeito que décadas depois seria celebrado por Woody Allen em A Rosa Púrpura do Cairo e cineastas ligados ao surrealismo. No filme, há a famosa sequência em que o personagem de Keaton literalmente salta para dentro do filme projetado e a montagem corta abruptamente de um cenário para outro, que vai da praia, passando pela montanha e seguindo para uma cidade movimentada, enquanto ele tenta se manter em pé, criando um efeito visual revolucionário para a época. Esse jogo com a própria ilusão cinematográfica fez com que críticos o apontassem como um dos primeiros a explorar o cinema como linguagem autorreflexiva, e não apenas como veículo de narrativa linear. Já Marinheiro por Descuido leva a figura do homem desajeitado para um transatlântico praticamente vazio, transformando o navio em um grande parque de diversões mecânico, cheio de portas, escadas, engrenagens e perigos. Em uma das cenas filmada realmente dentro d'água, Buster enfrenta um peixe-espada usando outro peixe-espada como arma. A combinação de realismo físico tendo locações reais e acrobacias perigosas, além de grande invenção visual com efeitos práticos, contribuiu para que artistas como Salvador Dalí e Luiz Buñuel se interessassem por seu trabalho, vendo nele algo que ia além da comédia. Mas nenhuma obra simboliza tanto a ambição e o perfeccionismo de Keaton quanto A General. Ambientado na Guerra Civil Americana, o filme acompanha um maquinista sulista que, rejeitado pelo exército, faz de tudo para recuperar sua locomotiva roubada pelos inimigos e, de quebra, salvar a mocinha por quem é apaixonado. Keaton não se contentou com truques modestos nesse filme. Mandou construir trilhos, usar locomotivas reais e planejou uma sequência em que uma ponte desaba de verdade, com um trem caindo no rio, sendo uma das cenas mais caras já filmadas no cinema mudo. Embora hoje seja considerado por muitos críticos um dos maiores filmes de todos os tempos, A General foi recebido de forma fria na época, com parte da crítica incomodada por tratar o conflito da Guerra Civil em tom cômico. Marinheiro de Encomenda, de 1928, trouxe outro momento icônico, a cena em que a fachada de uma casa desaba sobre Buster, que escapa ileso porque seu corpo passa exatamente pelo buraco da janela. Não havia truque digital, dublê e muito menos segurança garantida. O cálculo da queda da casa precisou ser perfeito,
e qualquer erro poderia tê-lo esmagado. Esse tipo de coragem, ou loucura, dependendo do ponto de vista, alimentava a reputação de Keaton como alguém que ou não tinha medo ou era meio biruleibe das ideias, e mostrava o quanto era perigoso o seu jeito de fazer cinema. Na metade da década de 1920, Buster Keaton estava no auge. Ele tinha seu próprio estúdio, controle quase total sobre seus filmes e uma sequência impressionante de obras criativas, todas financeiramente bem-sucedidas ou, no mínimo, respeitadas. Ao lado de Charlie Chaplin e Harold Lloyd, era reconhecido como um dos grandes da comédia cinematográfica, ainda que, em termos de negócios, não tivesse o mesmo instinto comercial dos colegas. Buster era menos atento à administração de carreira e mais obcecado pelo filme em si, algo que, ironicamente, prepararia o terreno para sua grande queda. Em 1928, pressionado por mudanças na indústria e pela promessa de estabilidade, Keaton aceitou assinar contrato com a gigante Metro-Goldwyn-Mayer, a MGM. Ele próprio chamou essa decisão, anos mais tarde, de, entre aspas, o pior erro da minha carreira, que é, inclusive, o título de um capítulo de sua autobiografia. Até então, trabalhava como um cineasta independente dentro do sistema de estúdios, com liberdade para improvisar e reescrever cenas durante as filmagens. Na MGM, caiu em uma máquina hierarquizada, com roteiristas, produtores e executivos ditando o que podia ou não ser feito. Chaplin e Lloyd, que permaneceram independentes, chegaram a avisá-lo de que o estúdio o engessaria, mas ele, sem muitas opções e confiando no cunhado produtor Joe Schenck, acabou cedendo. No começo, ainda conseguiu imprimir algo de seu estilo em Um Homem das Novidades, de 1928, seu primeiro longa para a MGM sobre um cameraman atrapalhado tentando se firmar no novo mundo dos cinejornais. Mas rapidamente viu-se cercado por conferências de roteiro, pilhas de páginas escritas por até 17 roteiristas e uma perda total da improvisação criativa que caracterizava seus melhores filmes. O estúdio parecia não compreender por que seu humor funcionava ao tentar encaixá-lo em moldes de comédia mais convencionais, diluindo o rigor visual que ele cultivou na década anterior. A chegada do cinema sonoro agravou ainda mais a situação. Keaton tinha uma voz grave e áspera, considerada pouco adequada para o tipo de persona que ele construiu na tela, um contraste agudo com a leveza física de seus movimentos. Enquanto alguns comediantes conseguiram adaptar sua imagem ao novo meio, explorando vocais marcantes ou diálogos espirituosos, Buster parecia deslocado em roteiros cheios de falas que não tinham o mesmo impacto de suas piadas visuais. As produções da MGM com ele como protagonista sonoro, feitas entre 1929 e 1933, tiveram resultados artísticos fracos e, aos poucos, também comerciais decepcionantes. A perda de controle criativo, somada a problemas conjugais, já que seu casamento com Natalie Talmadge se deteriorava, rumo a um divórcio e a pressão por resultados, tiveram um efeito devastador sobre sua saúde mental. Buster começou a beber com intensidade crescente, e o álcool que já tinha arruinado a carreira de seu pai, agora ameaçava fazer o mesmo com a dele. Relatos apontam que suas ausências no set, por causa da bebida, chegaram a custar milhares de dólares por dia ao estúdio, algo intolerável para a rígida lógica industrial da MGM. Em meados da década de 1930, após uma série de conflitos, ele foi demitido e chegou a ser internado em uma instituição psiquiátrica, fruto de um colapso nervoso agravado pelo vício em álcool. Depois da explosão criativa dos anos 1920, a vida de Keaton nas décadas seguintes parecia uma longa tentativa de sobreviver e, quando possível, reencontrar alguma alegria no trabalho. Entre 1934 e 1937, fez curtas de baixo orçamento para a Educational Pictures, hoje lembradas mais por interesse histórico do que por valor artístico. De 1937 a 1941, estrelou uma série de curtas na Columbia, que ele mais tarde desprezaria, prometendo a si mesmo nunca mais voltar a esse estúdio. Em paralelo, foi recontratado pela MGM como gag writer, ou seja, roteirista de piadas, criando ideias cômicas para outros artistas como os irmãos Marx, Red Skelton e a dupla O Gordo e o Magro, uma espécie de fantasma do grande diretor que um dia foi, ficando escondido atrás dos créditos de outros.
Na vida pessoal, passou por 2 casamentos fracassados antes de encontrar alguma estabilidade ao lado de Eleanor Norris, com quem se casou em 1940. Na época, Eleanor tinha 21 anos e ele 44. Ela seria fundamental para ajudá-lo a controlar o alcoolismo, estabelecer uma rotina mais saudável e gerir o lado prático da sua vida e carreira. A partir dessa parceria, Buster gradualmente reduziu a intensidade da bebida, embora nunca a abandonasse totalmente, e conseguiu reconstruir uma espécie de vida profissional, ainda que distante da glória passada. Nos anos 1940, Keaton começou a aparecer em papéis pequenos, muitas vezes de autocitação em filmes de estúdio. Um desses momentos é sua aparição em Crepúsculo dos Deuses, lançado em 1950 e dirigido por Billy Wilder, onde surge jogando cartas junto com outros velhos amigos da estrela decadente Norman Desmond, interpretada pela atriz Gloria Swanson, em uma cena de melancolia profunda para quem conhece a história real daqueles rostos. Paralelamente, ele encontrou um espaço novo na televisão, um meio ainda em formação, em que sua criatividade para piadas visuais poderia ser usada em comerciais, aparições especiais e programas de variedades. Em 1949, liderou The Buster Keaton Comedy Show e participou de diversos programas de TV, apresentando números cômicos adaptados ao novo formato. Um ponto de virada crucial na reavaliação de sua obra veio também em 1949, quando o crítico James Ade publicou na revista Life um ensaio celebrando a maior era da comédia e recolocando Keaton ao lado de Chaplin, Lloyd e Harry Landon como um dos grandes mestres do cinema mudo, em uma época que reportagens em revistas geravam repercussão imediata. Esse texto ajudou a reabrir o interesse por seus filmes, que começaram a ser vistos não só como diversão antiga, mas como obras de arte sofisticadas que antecipavam debates estéticos do cinema moderno. Nos anos seguintes, críticos como Andrew Sarris passaram a colocar Keaton entre os maiores diretores de todos os tempos, reforçando a ideia de que ele era não apenas um comediante, mas um autor completo. A redescoberta não vinha apenas da crítica americana, pois na Europa, cineastas e intelectuais ligados ao surrealismo e ao cinema de vanguarda encontravam em seus filmes um parentesco com suas próprias explorações de sonho, realidade e absurdo. Robert Knopf, estudioso de sua obra, argumentou mais tarde que Keaton atingiu o objetivo dos surrealistas de misturar sonho e realidade no cinema, expandindo a visão da vida em um mundo material hostil. Essa leitura mais filosófica de sua comédia passava a enxergar seus personagens como figuras que tentam, com calma quase impossível, sobreviver a um universo mecânico que parece conspirar contra eles. Em 1952, um encontro simbólico aconteceu quando Charlie Chaplin o chamou para participar de Luzes da Ribalta, filme em que o próprio Chaplin interpreta um comediante envelhecido lidando com o fim da carreira. Na tela, Chaplin e Keaton dividem o palco em um número cômico, uma espécie de passagem de bastão imaginária, e, ao mesmo tempo, de reconciliação entre 2 gigantes cujas trajetórias seguiram caminhos tão diferentes. O filme contribuiu ainda mais para expor para novas gerações o rosto de pedra de Keaton, agora inserido em um contexto que já refletia sobre a própria passagem do tempo no mundo do espetáculo. Mesmo envelhecido, Buster continuava trabalhando. Fez participações em filmes tão distintos quanto Folias na Praia, de 1965, uma comédia adolescente bem distante de sua época, e inúmeros programas de TV em que repetia variações de piadas clássicas, adaptadas a cenários modernos. Mas um dos gestos mais curiosos de sua fase final foi aceitar o convite do dramaturgo Samuel Beckett para estrelar um curta intitulado simplesmente de Film, rodado em 1965. Beckett, autor de Esperando Godot, via em Keaton uma figura perfeita para sua meditação sobre olhar, percepção e existência. O resultado é uma obra estranha, sem diálogos, em que a presença silenciosa de Buster carrega décadas de história do cinema. Ao longo dessa trajetória, a saúde de Keaton foi sendo minada não apenas pelo alcoolismo passado, mas também pelo cigarro.
Em seus últimos anos, ele ainda aparecia em eventos, retrospectivas de cinema mudo e entrevistas, muitas vezes com humor seco típico, minimizando os próprios feitos e diminuindo a importância do sofrimento que viveu. Buster Keaton faleceu em 1º de fevereiro de 1966, vítima de câncer de pulmão, aos 70 anos, deixando para trás não só uma filmografia extensa, mas também uma lenda em constante crescimento. Curiosamente, no momento de sua morte, seu nome já passava por um processo de resgate, mas ainda não tinha a dimensão monumental que ganharia nas décadas seguintes. Com o tempo, a preservação e restauração de seus filmes permitiram que novas gerações de cineastas, estudiosos e espectadores descobrissem ou redescobrissem o poder de suas imagens, sejam as quedas impossíveis, as casas desabando, as locomotivas atravessando pontes ou os olhares silenciosos encarando um mundo em colapso. Hoje, há quem argumente que sua reputação artística supera até a de Charles Chaplin, justamente por sua precisão visual, sua modernidade e o modo como seu humor dialoga com questões filosóficas sobre o indivíduo frente às forças impessoais da sociedade e da tecnologia. Sua influência atravessa fronteiras de gênero e época. O uso criativo de cenários reais e de maquinarias inspirou não apenas comediantes posteriores, mas também diretores de filmes de ação e artistas interessados em coreografar o corpo no espaço, como Jackie Chan, que o cita como referência direta, além de outros artistas europeus que veem nele um precursor da comédia física autoral. Acadêmicos escrevem livros conectando sua obra ao surrealismo, à filosofia existencialista, ao cinema moderno e até à cultura pop contemporânea, mostrando como aquele menino jogado pelo palco como esfregão humano transformou sua capacidade de cair em uma forma de arte sofisticada. Talvez o aspecto mais impressionante do legado de Buster Keaton seja a universalidade de sua comédia, que continua atemporal. Por depender muito da construção da cena, da coreografia de corpos e objetos e da lógica quase matemática das piadas visuais do que de diálogos, seus filmes continuam acessíveis para públicos de qualquer idioma, inclusive crianças e jovens que nunca ouviram falar em cinema mudo. Ao ver um trem quase esmagando um homem imóvel nos trilhos, uma casa caindo sem atingi-lo por 1 milímetro de distância ou um personagem caminhando para dentro da tela de cinema, não é necessário explicar muita coisa. A emoção e o riso surgem de forma direta. A vida de Keaton, no entanto, não pode ser romantizada apenas como uma anedota de genialidade incompreendida. Ela também expõe o lado sombrio da indústria cultural, capaz de elevar alguém à glória absoluta e, poucos anos depois, esmagá-lo sob regras que não respeitam o processo criativo individual. Mostra o impacto devastador de problemas de saúde mental e vícios em um ambiente que raramente oferecia suporte real, preferindo descartar quem não se encaixava mais no ritmo das grandes companhias. E revela como o reconhecimento, muitas vezes, chega tarde demais para quem precisava dele em vida, embora tenha o poder de reconfigurar a memória coletiva sobre um artista. Se hoje Buster Keaton é estudado em livros de história do cinema, homenageado em festivais, analisado em cursos universitários e visto como um dos pilares da linguagem cinematográfica, isso se deve tanto à força de seus filmes, quanto ao trabalho de preservação, crítica e pesquisa que se acumularam desde sua morte. Caso queira conhecer mais de suas obras, boa parte delas, inclusive seus filmes considerados obras-primas do cinema, estão disponíveis de graça no YouTube, e muitos deles restaurados. Sua figura de chapéu meio achatado, terno um pouco largo e olhar impassível atravessa mais de um século com grande vitalidade, capaz de dialogar com públicos acostumados a efeitos digitais e narrativas aceleradas. Entre o menino que caía escadas abaixo e que já velho caminhava silencioso diante da câmera, a linha que une tudo é essa. Buster Keaton fez do risco, da queda e da resistência silenciosa sua forma mais profunda de expressão, mesmo não esboçando um sentimento sequer em sua cara de pedra. Este é o Salada Cultural, podcast 100% independente que tem pesquisa, roteiro, produção, edição e apresentação do dono desta voz, Márcio Andrade. Quer falar sobre este ou algum outro episódio? Só me chamar no Instagram, no @MárcioAND, ou no TikTok, no @Marcio.Andrade0.
Prometo que te respondo o mais breve possível. Quer participar do financiamento coletivo do podcast? Então acesse catarse.me/salada cultural. Lá você encontra faixas de contribuição que podem até te render alguns mimos. O valor é simbólico, mas isso mostra o quanto gosta do meu trabalho. Eu volto no próximo episódio. Fiquem bem e até lá!